Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Então, faz tempo que eu tava para gravar esse podcast, mais ou menos uns 6 dias ou mais, que aconteceu que eu tava falando de Aristóteles e tal. Falei, solilóquio de baixa qualidade. Ah, é, não tem nem como, né? Falar de Aristóteles e ser um solilóquio de baixa qualidade, porra. Vai tomar no seu cu. Aconteceu algumas coisas comigo recentemente, tipo assim, eu fiquei muito tempo sem fumar maconha, sem beber, sem fumar cigarro, e quando eu fui fazer essas coisas, aconteceu que no outro dia saiu uma substância avermelhada nas minhas fezes, e eu pensei, porra, é sangue, e eu ainda não sei se é ou não é, porque eu ainda não fui no médico verificar. Só que depois não aconteceu mais. Tipo assim, foi 2 vezes e não aconteceu mais, então provavelmente não é algo tão sério. Porque eu fiquei pensando que era um tumor. E tumor geralmente é assintomático, a pessoa só percebe quando já tá num grau elevado. Eu tava muito frustrado e eu pensei, porra, mano, minha frustração se materializou. Tá, mas eu tinha falado algo mais ou menos assim. Sobre Aristóteles, a instância metafísica do ato e da potência, tipo, a potencialidade e o ato de algo. As coisas que eu venho falando tem mais de 8 meses, eu acho. Só que no início eu errei porque eu achava que era ato em potência. Mas realmente, tem ato à medida que a potencialidade vira ato, tipo assim, se você está sentado, você em potencialidade pode estar em pé. Você, ao se levantar, você já está em ato. E as possibilidades são maiores, né? Tá. Isso são instâncias metafísicas, ou seja, não é uma medida física. Eu vi um corte do Caravelas Podcast, não sei se é assim que é o nome, eu acho que é Marcelo, alguma coisa. Que ele fala, ele tá discutindo, entre aspas, com o Hindenburg de Milão, cara com maior QI, se eu não me engano é 13, é 240, sei lá, por aí. Aí dizem que o QI dele é maior que Einstein, mas ele não sabia dessa coisa do Tomás de Aquino e do Aristóteles, das coisas metafísicas, de tipo, toda, toda causa tem um efeito, e se você for retrocedendo, tem uma causa que não tem uma causa que não é causada por nenhuma outra coisa, portanto ela causa todas as outras coisas e todos os movimentos inerciais, ou seja, que eles não param a não ser que eles sejam que o movimento dele cesse por um outro objeto que deforme o deforme. Ai, meu Deus, é muito difícil explicar, não é a causalidade que deforma. Tipo, algo que impeça o movimento dele de ser contínuo. Tipo, a Terra tá girando a cerca de 1675 quilômetros por hora, é o que dizem, se eu me recordo bem. E ela tá constantemente girando, o que é um movimento retilíneo uniforme, é um movimento de inércia. É tipo assim, como a velocidade é conservada, à medida, tipo assim, você tá a 60 por hora num carro e do nada você tem que frear, o seu corpo vai se deslocar do carro com a mesma velocidade, porque ela tá sendo conservada. E você não tá sendo... Meio que você tá imune ao movimento do carro. É como se você tivesse inercialmente se deslocando, o carro tá se deslocando, mas como você tá dentro dele, você não sente exatamente o movimento fora dele, porque é muito mais rápido do que você pode suportar. Assim como a Terra, a gente tá girando junto com a atmosfera. E por isso que não faz sentido um avião parar e a Terra se deslocar e você cair em outro país. Não faz sentido, porque você está girando junto com a Terra.
E se fosse, tipo, aquela teoria da Terra plana, a todo segundo acontece que a Terra está subindo a 10 metros por segundo. Então o avião deslocaria com a Terra, simples. O avião, a Terra está subindo, um avião parado assim desloca com a Terra. Não faz sentido. Tá, voltando, peraí. Eu tava falando o quanto as pessoas são fúteis e o que eu bolava de pensamento. Tipo, puta que pariu, eu nem lembro direito. Eu tenho que ficar revendo. Puta que pariu. Eu tava falando que as pessoas são fúteis e que elas ligam pra aparência. Aí eu comecei a falar de Aristóteles, mas eu percebi que na real era o Platão que separava a diferença entre aparência e essência, com aquele negócio do mundo sensível e mundo inteligível, o mito da caverna para exemplificar alegoricamente isso, né? Que as sombras são a aparência e ao sair da caverna você vê a essência das coisas, o que é real na realidade. O que eu tava falando é que as pessoas ligam pra aparência, porque eu tinha aparecido com um corte diferente no meu trabalho, tipo aquele corte do Lutz Podcast, só que o meu cabelo não é tão grande, o tipo dividido no meio, sabe? Um para um lado, outro pro outro. Aí o pessoal ficou, isso tá feio, sei lá o que. Aí eu pensei, porra, as pessoas ligam para fatos contingentes, fatos acidentais, não necessários. Não é uma essência, não é? Eles ligam para algo externo, eles ligam para não é para forma, para forma externa, sem ser para causa material, para substancialidade que a pessoa tem. Aí eu tinha falado do negócio do hilemorfismo, tipo, hilê, né, do grego. Eu acho que é do grego, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, porque foda-se. Hilê é tipo algo que tem a ver com árvore, com arbusto, mas no sentido é matéria, tipo uma matéria constituinte. A árvore tem uma substância, sabe? É isso. E ilemorfismo, o morfismo é a forma, ou seja, a matéria tem esses atributos da substância, de ato e potência. Essa qualidade de matéria e forma, né? Essa propriedade inerente de transformação, matéria e forma, ato e potência. Aí eu falei que a matéria, a causa material é a matéria, a substância da qual algo é feito, que é as coisas do Aristóteles. Para ser sincero, eu nunca li Aristóteles. Eu só li A República do Platão. Eu tô lendo o Organon do Aristóteles. Eu tava terminando um artigo do Heráclito, onde um cara fez a tese de mestrado dele, se eu não me engano, sobre Heráclito e como o Platão do Teto, ele estava meio que errado em adicionar um mobilismo extremo ao Heráclito, sendo que o Heráclito podia muito bem estar a favor do Platão contra o relativismo do Protágoras. E a causa formal, ou a forma, designa o design, a causa... Puta que pariu, eu sou muito burro, cara. Como que eu não lembro disso? Ou seja, é a estrutura, o design que alguma coisa é feito e diz respeito meio que à funcionalidade daquilo, entendeu? A função. Isso se refere às características e identidades da coisa e a forma. Esse negócio da funcionalidade é da coisa dos seres vivos. Tem até aquela brincadeira que o Clóvis de Barros faz, falando de Aristóteles, o vento venteia, o sapo sapeia, essas coisas, porque tudo na natureza, segundo Aristóteles, tem um propósito, uma causa. Basicamente é isso. A matéria e a forma são propriedades inseparáveis da substância, desse agir do mundo, né? Para que um objeto exista, tem que ter isso. Isso meio que configura as propriedades naturais que as coisas têm. Isso faz com que um objeto exista e que ele tenha suas propriedades particulares.
E o que acontece é que eu vou tomar psilocibina, que é esse cogumelo mágico que tem o negócio da neuroplasticidade. Eu vou chegar em casa, eu já fiz 10 minutos aqui no parque, mas tá muito sol, então eu vou pra minha casa e fazer um arroz, que já já eu vou pro trabalho. E basicamente por enquanto agora é só isso. Então, provavelmente o que vai acontecer é que se eu ingerir o cogumelo, eu vou conversar com o meu tumor que não existe. Não sei se existe, mas é foda. Eu vou ter várias conversas bizarras e loucas. Aí eu fiz algumas perguntas pro chat GPT, tipo, sobre o budismo e o aristotelismo. O budismo se originou na Índia, tá? Enquanto o Aristóteles na Grécia Antiga, tá bom? Aí ele fala, tá? Sobre crença religiosa e metafísica, importância da virtude. É que eu perguntei o que que eles tinham em comum. Aí é basicamente essas coisas. Em resumo, embora o budismo e o aristotelismo possuam alguma semelhança em relação aos valores ética e moral, eles diferem em termos de suas bases filosóficas, religiosas e metafísicas. O princípio de identidade na filosofia aristotélica se refere ao axioma da identidade que afirma que algo é o que é, ou seja, a mesma coisa é sempre igual a si mesma. Um quad... Dando um exemplo, né? Um quadrado é a mesma coisa que um quadrado, é a identidade dele. Ele é um axioma em si mesmo. Em termos simples, isso significa que algo é idêntico a si mesmo e suas propriedades são sempre consistentes. Peraí. Por outro lado, o conceito de ego no budismo é bastante diferente. No budismo, o ego, o self em inglês, é considerado uma ilusão ou uma construção mental que não tem uma existência real e permanente. O budismo ensina que a identidade pessoal é uma concepção falsa e que causa sofrimento, pois nos leva a nos identificar com algo que é transitório, impermanente e interdependente. Aí, ó. Eu acho que nessa questão o budismo estava bem mais avançado que Aristóteles. Tipo, porra, as coisas estão em movimento, não existe exatamente esse negócio de uma identidade tal. Existe, né? No caso de que as coisas são interdependentes e tal, mas essa questão corpórea vai embora, né? De acordo com a filosofia budista, a verdadeira natureza da realidade vai além do ego e da identidade pessoal. Ao praticar a meditação e desenvolver a consciência pura, plena, na verdade, os budistas buscam transcender o ego e perceber a verdadeira natureza da existência, que é caracterizada pela impermanência, anicca, pela insatisfatoriedade do karma, sei lá, é Dukkha, e pela ausência de um eu permanente, anatta. Portanto, enquanto o princípio de identidade aristotélico essa parte final é chata. O caminho óctuplo é uma das principais doutrinas do budismo e representa o caminho para alcançar a iluminação e a cessação cessação do sofrimento de acordo com o ensinamento do budismo. É porque se eu falar cessação, parece que eu tô falando sensação, mas é cessação do verbo cessar, né? Ele é composto por 8 práticas ou aspectos que devem ser seguidos e cultivados pelos praticantes. 8 aspectos do caminho óctuplo. Óctuplo, tipo o octógono, tem oito lados, né? São, primeiro, visão correta. 2, intenção correta.
3. Fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. Ou seja, o que ninguém no Brasil tem. Esses 8 aspectos abrangem aspectos éticos, mentais e de desenvolvimento espiritual e são considerados fundamentais para alcançar a iluminação e a superação do sofrimento. Os 5 agregados, por outro lado, se referem aos 5 aspectos que compõem a experiência humana de acordo com o budismo. Primeiro, forma, corpo físico. 2, sensação, percepção dos sentidos. Peraí. Tive que assoar o nariz porque... Ai, sei lá. Tá. Eita, voltou lá pra baixo. Que merda, hein? Que merda. 3, percepção, reconhecimento, interpretação dos estímulos sensoriais. 4, formações mentais, pensamentos, emoções, tendências. 5, consciência dos objetos mentais e sensoriais. Consciência é tipo um passo além, né? É tipo plano de fundo, eu acho, tô falando muita merda. Que, tipo, a consciência fundamenta essa porra de formações mentais, percepção, sensação. E essa forma, tipo, a forma eu acho que se configuraria a partir da necessidade do cérebro e, portanto, da consciência, né? Porque, foda-se, vai. Porém, algumas tradições do budismo, como o budismo Theravada, a lista é expandida para 8 agregados, onde são adicionados aspectos mais refinados da mente e consciência. Os agregados são vistos como aspectos interdependentes impermanentes que compõem a experiência humana. E ao compreender a natureza dos agregados, os praticantes podem desenvolver uma compreensão mais profunda da impermanência, da interdependência e da natureza insubstancial do ego ou do eu. Esta compreensão é essencial para alcançar a iluminação e a libertação do ciclo de nascimento e morte, conforme ensinado por Buda. Aí fala, a Academia de Platão foi uma das primeiras e mais influentes escolas filosóficas da Grécia Antiga, fundada por Platão em Atenas por volta de 387 a.C. A academia foi um centro de estudos filosóficos onde os alunos discutiam e debatiam as ideias de Platão sobre a metafísica, ética, política, epistemologia, entre outros. Após a morte de Platão, a academia foi liberada por vários filósofos, incluindo Xenócrates e Espeusido. Caralho, é foda. Espeusipo, que deram continuidade ao legado de Platão. No entanto, foi com Aristóteles, um dos alunos de Platão, que a academia atingiu um novo patamar de influência e renome. Aristóteles, após a morte de Platão, fundou sua própria escola filosófica chamada de Peripatética, que também ficava em Atenas e foi assim chamada devido ao hábito de Aristóteles caminhar enquanto ensinava. Apesar de ter sua própria escola, Aristóteles, que se chamava Liceu no caso, né? Aristóteles manteve fortes laços com a Academia de Platão, onde ele estudou por cerca de 20 anos. A influência de Aristóteles na academia foi significativa e muitos dos ensinamentos influenciaram os debates filosóficos da época. Suas abordagens à filosofia eram mais empíricas e sistematizadas do que a de Platão, e ele abordava uma ampla variedade de disciplinas, incluindo lógica, metafísica, ética, política, biologia, entre outros.
O ilemorfismo é uma teoria filosófica desenvolvida por Aristóteles que diz respeito à composição e estrutura de entes materiais. Segundo essa teoria, todo objeto material é composto por dois princípios ontológicos fundamentais: a matéria, Rayleigh, e a forma, Morphy. A matéria é a substância básica e passiva de um objeto, enquanto a forma é a estrutura ou organização que da identidade e configura esse objeto. A relação entre matéria e forma é essencial para entender a natureza e a existência dos entes materiais. A forma é o princípio ativo que transforma a matéria informe em um objeto específico e distinto, conferindo-lhe suas características e propriedades. Essa relação dinâmica é o que define a essência de um objeto. As quatro causas são um conceito intimamente relacionado ao heliomorfismo e são fundamentais para a filosofia aristotélica, tá? Dos seres na realidade material. Primeiro, causa material refere-se à matéria-prima que compõe um objeto. Causa eficiente representa a causa que provoca mudança ou movimento em um objeto. Isso eu acho que é algo mais metafísico, né? Tipo, tá, uma estátua. Eu, eu dei o exemplo de uma estátua, eu acho que porque tem a causa material, a matéria é a pedra, tipo uma pedra de mármore. Causa eficiente é aquilo que provoca mudança, pode ser como é que é chamado o cara que modifica, que faz as estátuas? Não lembro. Tem a sua causa formal, que é a forma, né, a estrutura que compõe ela e a mudança, a causa eficiente, vai mudando a forma dela. E a causa final, que é o propósito, a estética, né? Sei lá, Causa final é o propósito, é a finalidade para a qual um objeto existe ou é produzido, tá? A causa formal é a forma ou estrutura da identidade, e a organização a um objeto. Essas quatro causas ajudam para o processo de mudança e transformação na natureza e no mundo material e são centrais para a explicação aristotélica da realidade. Os princípios lógicos aristotélicos se referem aos princípios fundamentais da lógica formal desenvolvida por Aristóteles em sua obra Organon. Entre esses princípios destacam-se a lei da identidade, um objeto é idêntico a si mesmo, a lei da não contradição, um objeto não pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo aspecto. E a lei do terceiro excluído, um objeto é ou não é, não há uma terceira possibilidade. Ou seja, o Deus cristão ele não pode ser finito e infinito ao mesmo tempo, tá? E ele não pode ser uma outra coisa que não ele mesmo. Eu acho isso errado, tipo, para mim Deus é tudo e ele se manifesta de várias formas. Ele é o plano de fundo ontológico para todas as coisas. Tá. Aristóteles é coisa, para a metafísica, a metafísica para Aristóteles é o ser do estudo do ser enquanto ser, ou seja, a investigação parece algo meio Parmênides, né? A investigação das causas e princípios que fundamentam a existência e a natureza dos entes. Segundo ele, o ser se manifesta em diferentes níveis da realidade e vão desde a matéria e forma dos objetos materiais até a substância pura e imutável que ele chama de substância primeira, ou ente em ato. Em ato. Aristóteles, o Tomás de Aquino fala que existe um ato puro, né? Que ele é livre de potencialidades, porque ele é pura atualidade, né? Tem um negócio da acidentalidade, ou seja, fatos contingentes, tal,
algo necessário. É, Aristóteles também está onde o primeiro se refere à atualização das potencialidades de um ente, enquanto o segundo diz respeito às capacidades ou possibilidades de um ente se tornar algo. Essa dinâmica é essencial para compreender a geração e uma mudança dos seres na realidade. Já Tomás de Aquino, um filósofo cristão e teólogo medieval, foi fortemente influenciado pelas ideias dele, o Aristóteles. Tá? Aquino buscou conciliar a filosofia aristotélica e a teologia cristã. Para Aquino, a metafísica é o estudo da realidade em sua totalidade, incluindo tanto o mundo natural quanto o mundo sobrenatural. Ele defendeu a existência de 5 vias para chegar a Deus. Eu acho que tem, tipo, além dessas 5 vias, tem muitas outras, né? Fundamentos em aspectos como o movimento, a causalidade, a contingência, a perfeição e o propósito do universo. Aquino também desenvolveu. Meu Deus. Tá, vamos voltar. Conceitos. Aquino também desenvolveu conceitos como a distinção entre os seres criados e o ser necessário, Deus. A teoria da analogia do ser, que estabelece que o ser se manifesta de formas diversas e nas diversas criaturas, e a distinção entre a essência e a existência dos entes. Tá. Aí eu perguntei sobre psilocibina. A psilocibina é uma substância psicodélica encontrada em cogumelos alucinógenos, como os cogumelos mágicos. Seu consumo pode levar a experiências alteradas de consciência, percepção e pensamento. Abaixo listo alguns benefícios potenciais associados ao uso controlado de psilocibina. Alívio da depressão. Estudos têm demonstrado que a psilocibina pode ser eficaz no tratamento da depressão, ajudando a reduzir os sintomas e melhorar o bem-estar emocional. Redução da ansiedade. Da mesma forma, a psilocibina tem sido estudada no tratamento da ansiedade, mostrando potencial em reduzir os níveis de ansiedade e promover a sensação de calma e tranquilidade. Aumento da criatividade. Muitos relatam que o uso da psilocibina pode levar a insights criativos e experiências estéticas intensas, favorecendo a criatividade e a expressão artística. Efeitos terapêuticos. A psilocibina tem sido explorada como uma ferramenta terapêutica em diversos contextos, ajudando a tratar transtornos mentais como o estresse pós-traumático e o vícios em substâncias. Caralho! Olha isso! TEPT. Meu Deus do céu! Expansão da consciência. O uso de psilocibina pode levar à experiência de expansão de consciência, permitindo uma percepção mais ampla da realidade e uma conexão mais profunda com o eu e com o universo. Tá? A psilocibina tem sido estudada por seu potencial de impacto na neuroplasticidade na rede de modo padrão. A neuroplasticidade se refere à capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo do tempo em resposta a um estímulo externo e interno. Já a rede de modo padrão é um conjunto de regiões cerebrais que se ativam quando o cérebro está em estado de repouso ou em atividades introspectivas. Estudos recentes sugerem que a psilocibina pode promover mudanças na neuroplasticidade e na conectividade neural, levando a efeitos como desintegração temporária da rede de modo padrão. A psilocibina pode interromper temporariamente a atividade da rede de modo padrão, levando a um estado de desorganização da atividade cerebral.
Isso pode estar associado a experiências de dissolução do ego e perda da identidade durante o uso da substância, aumento da conectividade entre regiões cerebrais. Estudos mostram que a psilocibina pode promover um aumento da conectividade entre diferentes regiões cerebrais, levando a uma maior interação cerebral e sinergia entre áreas que normalmente não se comunicam com tanta intensidade. Estímulos à plasticidade sináptica. A psilocibina tem sido associada a um aumento da plasticidade sináptica, ou seja, na capacidade das sinapses cerebrais se reorganizarem e se adaptarem em uma resposta a um estímulo a estímulos. Isso pode contribuir para a formação de novas conexões neurais e o fortalecimento de circuitos cerebrais. Tá. No entanto, foda-se. Ah, tem duas coisas que eu queria falar também, fora dessas coisas. Que é tipo, eu tava vendo um cara chamado Dr. Rômulo, é, falando, ele é um biólogo, PhD em zoologia, falando contra a evolução, ele é católico. E, cara, eu tava me surpreendendo, porque eu comecei a concordar um pouco com ele, que ele fez um react do debate do Cogos e do Miranda, e ele mostrou alguns argumentos muito bons, né? E mas cara, é tipo, parece de uma obviedade gigantesca que a evolução é factual. Só que como pessoas como ele, e o Cogos e outros crentes, parece que eles estão enviesados psicologicamente e por esse lado de contra-evolução, assim como o Olavo de Carvalho era. E cara, eu não sou contra o Olavo, tipo assim, muitas pessoas falam, meteoro do Brasil, falam, nossa, ele era um filho da puta, ele era um conspiracionista, ele era um sei lá o quê. Se você for ver o cara, ele não é tão monstruoso assim. Mano, tipo, sei lá, ele xingava uns caras de esquerda. E vendo assim, não é ruim. Tipo, xingar uma pessoa, os caras levam tudo pro coração. Eu tenho amigo de esquerda, eu não tenho amigo de direita, mas eu não sou de esquerda. Aí vem um corte do Igor do Igor do Flow. O Olavo tinha ideias absurdas. Vai tomar no cu, meu. O cara falava o que ele pensava, simples. Claro que eu não concordo com a maioria das coisas que ele falava, mas sei lá. Os caras pintam muito os caras como se eles fossem uns monstros. E muita gente só começou a postar vídeo depois que ele morreu. É engraçado isso. É engraçado. Você até pode ver ele como uma pessoa desonesta intelectualmente, talvez. Mas não pode negar que o cara era inteligente. Porque, tipo, para você preparar uma aula de 2 horas sobre Edmund Husserl ou qualquer filósofo, você tem que estar bem preparado. Tipo, não é. Mesmo. Sei lá, mesmo uma pessoa inteligente, um professor, ele dá uma aula meia boca sobre vários. Tipo, o cara não terminou nem a quarta série, tá ligado? Isso mostra um autodidatismo muito superior a várias outras pessoas. Ele pode ter falado bosta, pode, mas qualquer ser humano faz isso. Sei lá, eu não consigo odiar ele. É tipo um vô assim que você fala, pô, falou merda, mas sei lá, foda-se. Eu não gosto de quando ele fala sobre, quando ele falou sobre identidade de gênero, essas porra, mas, porra, que se foda. Ai, sei lá, eu não sou contra nada. Quer dizer, eu sou contra muita coisa, mas tá bom. Eu não sei.
É uma opinião ruim, 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 ruim. Eu também não vejo ele como um grande filósofo, tal. Mas é isso. No final é isso.